Boa noite, Angola. Boa noite, em especial aos nossos internautas, telespectadores, aqueles que acompanham-nos todos os sábados a partir das 20 horas. Portanto, este é o espaço Ponto de Vista, o programa no caso, e o espaço é raio-x do país, ou seja, é aqui onde nós radiografamos o país nas suas vertentes diversas. E hoje, claramente, vamos olhar para uma vertente muito, mas muito importante da nossa sociedade. Vamos olhar para a situação religiosa do país, vamos também ainda olhar para o crescimento das igrejas, para a influência da juventude espiritual na sociedade e também aquele que tem sido, na verdade, o posicionamento dos líderes religiosos ante a várias situações que, de certa forma, atingem a nossa sociedade. E para podermos, na verdade, compreender esta situação ou essa componente de questões que claramente trazemos para esse programa, nós temos nos nossos estúdios hoje alguém muito conhecido por nós todos, um rosto bastante conhecido, aliás, é uma figura que tem estado a se destacar muito na internet devido à sua vertente, digamos, de opinião. Senhoras e senhores, hoje estamos para a análise que se impõe o apóstolo Hugo Zé da Costa. Apóstolo, muito boa noite. Seja bem-vindo ao portal Diamante Angola, em particular ao programa Ponto de Vista. Boa tarde, boa noite, David, e boa noite também a todos os telespectadores do programa Ponto de Vista, e agradeço pelo convite. E como é que se sentiu a receber o nosso convite para cá estar hoje? Como sempre, de bom agrado. É um privilégio de ter recebido o convite diretamente do Augusto Prata. É uma honra estar aqui e, apesar de as pessoas terem pontos de vista diferentes, mas quando lhes é endereçado um convite como este, isto significa que as pessoas compreendem realmente na base da liberdade do que cada um acredita. Então, para mim é grato, é uma honra estar aqui. Preparado para olharmos aqui de uma forma muito, mas muito séria em torno de várias situações que gravitam no sistema religioso do nosso país? Vamos embora. Muito bem. Nós somos o portal Diamante Angola, aliás, aqui você brilha muito mais ainda. Portanto, vamos então, muito rapidamente, olhar para as questões que criteriosamente nós selecionamos, que vão, de certa forma, dar destaque ou fazer destaque a essa nossa conversa, que auguramos claramente ser muito, mas muito agradável. Apóstolo, como o senhor analisa o atual estado espiritual e religioso de Angola? Bom, Angola é um país abençoado, mas o seu lado espiritual ela vai vacilando, porque, infelizmente, nós estamos em um momento muito crucial, momento este em que as pessoas não respeitam, ou então, por sua vez, as pessoas não compreendem que o mundo religioso, o mundo espiritual, ela é, por sua vez, diversificada. E nesta toda diversificação, há a verdadeira espiritualidade e há a falsa espiritualidade. E que, por sua vez, na sua maior parte, pode acontecer de que nem todos podem estar no caminho certo, como nem todos podem estar no caminho errado. E isto faz com que as pessoas não busquem outra forma de compreender a Deus fora daquilo que ele já foi preendido, daquilo que ele já nasceu. E isto faz com que nós tenhamos uma espiritualidade muito baixa. Vejamos, alguém ele esquece que muitas vezes nasceu de pai católicos, pai adventistas, presbiterianos, batistas, anglicanos e assim por diante. E ele nasceu nesta família e ele esquece que herdou esta crença
de uma forma familiar. Não foi Deus que, por sua vez, fez com que ele pudesse ser adventista, ou com que ele pudesse ser presbiteriano ou batista. E é normal. Só que a partir do momento que o tempo vai indo, os anos vão indo, a pessoa atinge uma certa idade e tem a capacidade de questionar-se, tem a capacidade de refletir e raciocinar. Mas, infelizmente, muitos recusam-se a esta liberdade ou a este arbítrio que o ser humano em si tem. E ele permanece católico, porque os seus avós eram católicos. Permanece anglicano, porque os seus bisavós, seus pais eram anglicanos. Permanece adventista, evangélico, pentecostal, porque é lá onde ele casou, é lá onde ele encontrou a sua mulher, é lá onde ele foi abençoado, sem que, por sua vez, pudesse compreender que no que concerne a espiritualidade, ou então a salvação, ela não passa de pai para filho, ou de filho para pai, mas é uma questão individual. E neste contexto, isto faz com que Angola, ou a nação angolana, não seja um país totalmente espiritual, por causa desta mesma vertente, deste mesmo quesito, em que as pessoas prendem-se simplesmente do que eles herdaram dos seus pais. E, por sua vez, tem também aqueles que lhes dirigiram, né? As pessoas têm aquele medo de procurar ouvir do outro lado, saber do outro lado, tem medo de poder ler um livro que está a falar de Deus, mas ele próprio almeja conhecer Deus, almeja um dia estar no paraíso com Deus, mas, infelizmente, este quesito faz com que esta barreira não seja, por sua vez, rompida. Isto, eu diria, de uma forma resumida, que a nossa espiritualidade não está boa. E nisto, vemos que os homens que poderiam ser espirituais, que poderiam representar a espiritualidade em um contexto mais elevado, são esses que, por sua vez, também misturam as coisas. São pastores, mas envolvem-se em política. São pastores, falam de política. São pastores, reprovam, rejeitam alguém que vem em nome de Deus, trazendo uma mensagem que desde o seu nascimento ou durante anos ele nunca ouviu, não para sentar, ouvir, ler, compreender por que esta pessoa diz isso. Já tem algo fixo. Ele é batista, os avós, os pais são batistas, então para aí é o conforto para ela. Enquanto que nós podemos ver, em Juízes capítulo 3, havia uma geração que não conheceu Jeová, que não conheceu Deus. E uma outra geração, Juízes 3, 2, versículo 9 a 11, 3, 2, versículo 20 a 24. E havia uma outra geração que clamou a Jeová para que Jeová pudesse lhes suscitar um Salvador, um profeta. Porque eles compreenderam que eles não tinham como alcançar a vontade de Deus, não tinham como conhecer Deus, não tinham como estar no auge da espiritualidade, se Deus não suscitasse-lhes um mensageiro, um enviado, visto que Deus, de geração em geração, sempre falou por meio dos seus profetas. E esta geração que não conheceu Deus, eles tinham já os livros dos profetas com eles, mas a Bíblia nos diz que eles não conheceram Deus. Por que não conheceram Deus? Porque não havia um profeta para aqueles dias. E, infelizmente, a nação angolana, na sua maior parte, são apologistas no que concerne a noção de profeta mensageiro. Muitos nem sequer têm noção, muitos nem sequer conhecem. Porque o colono veio, deixou-nos a língua portuguesa, não é? Deixou-nos a religião, a católica. Ela até o momento permanece na sua maioritária.
E as pessoas estão confortadas neste caminho, sem poderem interrogar-se, sem poderem preocupar-se. E do que consomem, do que obtêm de outros lugares, isto tira-lhes realmente a capacidade, ou isso tira-lhes realmente a sua espiritualidade. Porque, vejamos, há um tempo atrás, os nossos pais poderiam ter um pressentimento através de um dom natural de Deus. Ele poderia dizer-te: David, não vai ali, porque ele teve um sonho, ou teve um pressentimento que não poderias ir lá naquele lugar. E ele, por sua vez, te transmitia essa mensagem. Você não ia. E os que iam, depois acontecia uma ou outra coisa. O que é isto? Isto é espiritualidade. Isto é um dom que Deus deu ao homem. Outrora, os seres humanos, nós angolanos, tínhamos a capacidade de ter aquele pressentimento. Não vou sair. A pessoa sente-se que não pode sair. E não saía. E os que temiam, os que, por sua vez, não assim respeitavam este contacto de Deus para o homem, porque isto é uma das formas de Deus se comunicar com o homem. Os que desobedeciam isso, saíam, olha, aconteceu um acidente, partiu isso, e ele depois diz: pô, eu mesmo tinha mesmo já pressentido, tinha mesmo já sonhei mesmo isso. Pô, não sei se quem me mandou sair. Isso é a espiritualidade. Bem, o apóstolo falou na falsa espiritualidade. E eu gostava, e com vista, na verdade, a elucidar e a fazer perceber melhor os nossos internautas, aqueles que acompanham-nos, e até porque ultimamente tem-se registrado desvio de muita gente a falsas doutrinas, a falsa espiritualidade. Eu gostava que muito sinteticamente falasse-nos quais são as características da falsa e da boa espiritualidade. Bom, compreenda que, de uma forma simples, para que nós possamos distinguir, tudo concerne no que a pessoa segue, no que a pessoa crê. Uhum. Se a pessoa baseia a sua espiritualidade na ancestralidade, se a pessoa baseia a sua espiritualidade na crença cristã, como o cristianismo como religião, ou o judaísmo, ou o budismo, ou o islamismo, então é uma falsa espiritualidade, porque a verdadeira espiritualidade, ela é dirigida ou ela simplesmente é para Cristo. E quando nós nos convertemos a Cristo, nós não nos afiliamos a uma denominação religiosa. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós não nos tornamos presbiteriano cristão, católico cristão, cristão evangélico, cristão pentecostal, cristão batista, não. Nós simplesmente nos tornamos discípulos de um determinado profeta para um certo tempo. Paulo era um mensageiro para os seus dias. Timóteo, Silvano, Tito, eles eram discípulos de Paulo. Então eles tinham a verdadeira espiritualidade. Eles eram espirituais, porque eles tinham uma conduta que os religiosos dos seus dias não tinham. Porque Paulo, sendo o porta-voz de Deus para os seus dias, recebia de Deus para transmitir aos homens vivos naquela geração. Ele recebendo de Deus, então os homens que bebiam de Paulo poderiam, por sua vez, ter a verdadeira espiritualidade. Mas aqueles que baseavam a sua fé, a sua crença, a sua espiritualidade aos ancestrais, aos profetas mortos, aos livros da história, essas pessoas não tinham como ter a verdadeira espiritualidade. E o que dizer dos cristãos que estão adistados a uma denominação religiosa? Bom, eles não são cristãos. Eles dizem ser cristãos, mas eles não são cristãos. Porque vejamos... Como é que podemos perceber isso? Sim, porque você não tem como ser Mas cristão. o importante, aliás, entende-se que uma denominação religiosa, portanto uma congregação, uma igreja, é um meio que ajuda, de certa forma, no fortalecimento da fé da pessoa, né? Da comunhão mas isso com os irmãos e com Deus. Mas isso é de acordo a uma filosofia humana, não é de acordo Não de acordo com à Bíblia. Deus.
Não é de acordo com a lei de Deus. Porque mesmo pela Bíblia nunca houve Então tal tipo de posição. o apóstolo Hugo não concorda? Vejamos. Quando você converte a uma igreja adventista, todo o teu esforço é para ser um bom adventista. Tu nunca farás um esforço que vai te tornar como um verdadeiro cristão. Todo esforço que você faz numa igreja evangélica, você vai se tornar um bom evangélico. Nunca vai se tornar um verdadeiro cristão. Quando você conversa a uma igreja católica, todo o teu esforço é para se tornar um bom católico, um católico pio, simplesmente isso. Mas para você se tornar cristão, converte-se a Cristo quando você reconhece aquele que Cristo enviou. E quem Cristo envia não vem fundar uma denominação religiosa, mas vem com uma mensagem que é o código de vida para todos os vivos em seus dias. Como nos dias de Noé, eu poderia servir Deus enquanto eu não estou na arca de Noé. Como nos dias de Noé, eu poderia ser espiritual, a minha espiritualidade poderia estar boa, ou eu poderia ter uma crença verdadeira em Deus, se eu não estivesse na arca de Noé, se eu não estivesse com Noé. Não seria possível. Então, do Deus é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz-nos que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A nossa geração não está isenta do plano da salvação de Deus. Você e eu não somos menos especial do que as gerações dos nossos antepassados. Nós, se acreditamos realmente em Deus, como Deus salva? Como Deus conduz o seu povo? É isto que as pessoas precisam se interrogar-se. Como Deus conduz o seu povo? Como Deus salva? Porque antes de nós já havia outras gerações. Já haviam pessoas que, por sua vez, trilharam no mesmo caminho que nós pretendemos trilhar, ou que nós estamos a trilhar. Como eles seguiram, como eles fizeram para estar com Deus? Como eles fizeram para ter uma boa espiritualidade? Como eles fizeram para ter uma comunhão com Deus? Então, eu vou voltar mais um pouco atrás. Verei Isaías. Foi no tempo de Isaías. Como as pessoas fariam para estarem na vontade de Deus? Como as pessoas fariam para seguir Deus? Tem que crer em Isaías. Isto é em todos os tempos, em todas as etapas da salvação, do plano da salvação. Mas por que eu e o David vão nos dar uma história já feita, em que as pessoas rejeitaram e os outros a aceitaram, e nós temos que crer simplesmente nessa história e sermos salvos? Deus não seria justo. Isto não seria a justiça de Deus. Alguém não pode obter um diploma no carnal simplesmente por ele acompanhar a história na televisão, como é o primeiro ano, como é o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, como é que se escreve uma monografia, como é que se defende. Por ele assistir, agora ele, por sua vez, torna-se já um licenciado. Enquanto que outros, em seus dias, tiveram que ir a pé, tiveram que enfrentar congestionamento, tiveram que ficar durante 4 anos a percorrer a uma universidade, tiveram que fazer as provas de recurso, tiveram que fazer o exame, tiveram que escrever eles mesmos as suas monografias, tiveram que defender enfrentando o júri para obter o seu diploma. Mas outros estão a obter o diploma simplesmente pelo facto de assistirem ou ouvirem como alguém torna-se um licenciado e acreditar e crer que não, assim é mesmo licenciado, e crer que já é um licenciado. Não é possível. É assim com a salvação. Quando nós estamos a ler a Bíblia, estamos a acreditar em tudo que a Bíblia narra. Temos a convicção que cremos em Deus e vamos esperar ser salvos. Diante de Deus, somos como loucos, porque Deus, sendo justo, não pode fazer com que um certo povo vive uma realidade, vive o presente do indicativo com a salvação, e um outro povo
vive a história de um outro povo para ser salvo. É isto que as pessoas precisam questionar-se. Porque a nossa geração não está isenta. Deus ama o seu povo de geração em geração. E no seu amor, Ele suscita sempre um mensageiro, um profeta, um emissário. E este emissário vem como o socorro de Deus para os homens. E é este que traz a conduta, o modo de vida, a forma correta de estarmos com Deus, a forma correta de termos uma espiritualidade verdadeira, a forma correta de podermos tornar-nos cristãos. É a única forma, e a forma é esta. Por meio de um mensageiro que Deus enviará, e ele virá com uma mensagem. E esta mensagem, deste mesmo mensageiro, vai combater todas as armadilhas de Satanás para os seus dias. Vai combater todas as ciladas de Satanás para os seus dias. Mas olha, enquanto este homem estiver vivo, bom, poucos vão compreendê-lo, poucos vão seguir a sua mensagem, poucos vão crer naquilo que ele diz. E é esta a realidade que nós estamos a viver. Por esta razão que a forma de termos a verdadeira espiritualidade é simplesmente reconhecermos primeiramente aquele que Cristo enviou. Mas se basearmos a nossa espiritualidade aos nossos ancestrais, às crenças dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos vizinhos, porque a igreja mais próxima da minha casa é presbiteriana, então eu me tornei presbiteriano, assim por diante. Bom, é evidente que podemos ver que Deus, no mínimo, não seria justo, porque vejamos, nós nascemos em uma família cristã, por isso que nós somos cristãos. Mas se nós nascêssemos em um país muçulmano, todos que são cristãos serão muçulmanos. Se nós nascêssemos em um país budista, todos que são cristãos seriam budistas. Agora, como seria? Então, Deus não tem nada a ver com a religião. O nosso país é um país laico. Sim, mas respeita, na verdade, a liberdade religiosa. Mas apesar desta mesma laicidade, é um país com a maioria cristã. Mas por que a maior parte são cristãos? Mas ainda vamos olhar. É o que o colono deixou. Se o colono fosse os chineses, não seríamos, apesar de sermos cristãos, laico, perdão, mas de qualquer maneira nós não seríamos cristãos, na sua maioria. Se seríamos budistas, iremos ter o Buda como o verdadeiro Deus. Conforme também os que creem no Buda, creem ele como o verdadeiro Deus. Mas só que Deus não se limita na crença do homem. Deus não se limita na religião que o homem, por sua vez, fez para poder adorá-lo, para poder segui-lo. Mas Deus se limita na sua vontade, no seu amor, naquilo que lhe agrada, em poder fazer com que David compreenda-lhe, David crê nele. Não que o David ou o Hugo desenharam nas suas mentes como devem seguir Deus. Não como nós vamos definir, mas como Deus vai desejar que nós possamos ser conduzidos por Ele. Sim, mas eu gostava, na verdade, e vamos voltar ainda a falar, tanto, dentro da narrativa que o apóstolo apresentou, que de certa forma desvaloriza a existência de congregações, não é, de denominações. Como é que o apóstolo olha para a realidade que a Bíblia espelha em Atos, que falava da verdade, que fala da igreja primitiva, em que o povo reuniam-se, oravam juntos, partilhavam pão, e isso não significava, na verdade, a igreja na altura. Portanto, a reunião que aí se fala é exatamente, digamos, o encontro de pessoas, não é? Para poderem ler a Bíblia, orarem junto, e para o apóstolo isso não significa igreja? Bom, compreenda que a igreja primitiva, ela estava baseada a sua fé na fé profética. Eles tinham um profeta, que era Jesus de Nazaré. E por sua vez tinham os apóstolos, que eram os 12 de Jesus de Nazaré. E vejamos de que quando retrata-se da igreja, não significa que a igreja denominacional, mas aqueles que seguiam Jesus de Nazaré, que reuniam-se por sua vez na casa do irmão David, ou na casa do irmão Hugo. Então, poderia ser dito, saúde a igreja que está na casa do irmão David. Saúde a igreja que está em Filadélfia. Pois. Significa que na cidade de Filadélfia
havia seguidores de Cristo. Então, eles eram chamados através da cidade que eles residiam. Saiu da igreja de Roma, saiu da igreja de Gálatas, de Éfeso. Todos esses lugares eram cidades. Sendo elas cidades, haviam pessoas que seguiam Cristo, que criam em Cristo. E era destes que a Bíblia descrevia. O que dizes de Atos? Bom, eles mesmos reuniam-se na casa dos discípulos, conforme todo verdadeiro cristão faz. Um verdadeiro cristão, eles não vão estar em uma denominação religiosa. Eles vão reunir-se na casa de um discípulo, na casa de um irmão, de uma irmã e assim por diante. É este o verdadeiro cristianismo que tem um modo de vida. Porque, conforme eu disse no princípio, nós não somos os primeiros a existirmos, a buscarmos a Deus, a buscarmos a salvação. Já haviam pessoas antes de nós. Como eles faziam, o que eles fizeram para serem salvos, é assim que os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, para os nossos dias, vão seguir as pisadas dos apóstolos. Os apóstolos não tinham não faziam parte de uma Assembleia de Deus pentecostal, ministério tal, ministério acolá, não. Apesar de mesmo depois haver aquela separação entre eles, todos estavam na mesma fé, tinham uma única fé, um único batismo e um único Senhor. Mas não é o que nós vivenciamos aos nossos dias. As denominações religiosas não têm um só Senhor, não têm uma única fé, não têm um só batismo, não têm um único princípio, não têm uma só doutrina. Eles negam crer em Deus, mas têm princípios diferentes, batismos diferentes, doutrinas diferentes. Quando vamos ler a Bíblia, ao vermos este tipo de comportamento ou este tipo de ação, a quem isso vai nos espelhar? A Cristo, aos apóstolos, ou aos fariseus, aos saduceus, aos helenistas, aos iranos e assim por diante. São a esses. Esses eram inimigos da salvação. Estes eram os inimigos de Deus. Vejamos, os fariseus, os saduceus, os helenitas, os herodianos, não tinham a mesma fé. Um criam de uma certa maneira, outros criam de uma outra maneira, outros criam assim. Conforme também hoje na nossa realidade temos os novos fariseus, que são os pentecostais, os novos saduceus, que são os evangélicos, os novos perizeus. Todos reconhecem hoje Jesus de Nazaré, que foi realmente um seu verdadeiro profeta nos seus dias, segundo Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Mas, infelizmente, hoje as pessoas não procuram compreender que tal se Jesus de Nazaré viesse de uma outra forma. Ou ele aceitar ou ele rejeitar. E se lá tivesse, seria seguir ou iria rejeitar? Qual é a prova que o David e eu, se estivéssemos nos dias de Jesus de Nazaré, iríamos seguir Jesus de Nazaré? Iríamos seguir Jesus de Nazaré? A prova é que nos nossos dias, Deus enviará um profeta também para provar o que a nossa boca diz. O apóstolo concorda de que depois do Senhor Jesus Cristo, o outro profeta que deve ser aceito e deve ser seguido é o Filipe Cacu. Cacu Filipe, desculpa. Sim, bem, não é bem assim. Depois de Jesus, veio muitos outros grandes profetas, depois de Jesus. Por exemplo, temos Paulo, temos Antipas, temos o Irineu, Colombano, Martinho de Tours, Martinho Lutero, John Wesley, John Wycliffe, João Hus, João Calvino, Spurgeon, William Seymour e tantos outros mensageiros que Deus enviou antes de Cacu Filipe. Cacu Filipe veio no início do século XXI. No século XX, século XIX, XVIII, assim por diante, todos esses séculos abaixo, Deus nunca deixou a humanidade sem um mensageiro. E para os nossos dias, enquanto Cacu Filipe está vivo, Cacu Filipe é o profeta desta geração. Mas, infelizmente, as pessoas, a juventude, os jovens, preferem ouvir falácias, preferem ouvir do que alguém vai lhe dizer de Cacu Filipe, sem, por sua vez, vir na fonte
ou ler o livro do profeta Cacó Filipe para que ele, por sua vez, pudesse tirar as suas próprias conclusões. Aconteceu que ele, sendo o enviado de Deus, em 1993, sendo chamado por Deus, e nunca havia pisado em uma igreja, e não sabendo como fazer, então ele foi a uma igreja católica, ter como padre católico. Depois foi a uma igreja evangélica, outra evangélica, até com que ele, por sua vez, pudesse estar na mensagem que as pessoas pregam hoje de William Branham. O William Branham já não estava vivo, mas ele tem que buscar a tocha lá, naquele lugar. Por isso que ele esteve lá. Ele tornou-se discípulo daquela mensagem que o William Branham deixou, apesar de ele já não ser verdadeira naquela altura, até hoje, mas ele estava lá. Esteve lá como discípulo, conforme ele teve também uma igreja evangélica. Apesar de curto tempo, esteve lá, até com que ele, por sua vez, recebeu a comissão para poder apregoar. E começou a pregar em 2002. Foi ali que ele começou a pregar. Agora, William Branham foi um profeta como William Seymour. William Branham foi um profeta como Jeremias. Ok? Só que antes de Cacó Filipe, vinha William Branham. Mas antes de William Branham, vinha William Seymour. William Seymour é o pai da era de Laodiceia, que é a era que nós nos encontramos. E o William Branham é o segundo mensageiro da era de Laodiceia. E Cacó Filipe é o terceiro mensageiro desta era de Laodiceia. E após Cacó Filipe, enquanto haver filhos de Deus na terra, Deus enviará um outro profeta, que virá também com uma mensagem. Será normal com que este profeta venha pegar a tocha na mensagem de Cacó Filipe. Mas não vamos dizer que este profeta era Cacó Filipe, ele era discípulo de Cacó Filipe. Não, ele veio pegar a tocha que deve vir pegar. É assim que foi com todos os profetas. Você vê? Então é um pouco. Vamos voltar, na verdade, para o nosso contexto religioso a nível do país. Há quem diga que hoje a religião tornou-se negócio, ou seja, a fé tornou-se negócio. Concorda? Bom, é a realidade, porque a religião em si é conforme a política. Ambas, eu encaro a política como uma religião. A política, segundo a minha fé, é uma religião. Os homens têm suas definições, mas a política é uma religião. Eles evangelizam, eles convertem as pessoas. Para os políticos, todo mundo deve ser político. Quem é político, ele escandaliza-se ao ouvir-me em dizer que um pastor não pode ser político. Porque para um político, todo mundo deve ser político. Para que uma sociedade vá bem, vivam bem, ele é de acordo ou é de posição com que todo mundo deve ser político. Segundo a minha fé, a política também é uma religião, e uma religião de Satanás. Então, vejamos, a religião em si, o cristianismo, seja o islamismo, também, porque todas as religiões estão divididas. O cristianismo, o islã, o judaísmo, a política, todos estão divididos. E com essa divisão, o que você espera de um homem que sentou numa carteira durante 4 anos, aprendendo técnicas de manipulação psicológica, como pregar para um tipo de público, como pregar diante de tal pessoa, como pregar diante de pessoas que vêm na área tal? O que você espera dele? É comércio. É isso que eles fazem. Se eles abrirem uma denominação religiosa em um condomínio, lá o pastor que vai ser enviado lá, terão que dar-lhe um bom carro, também terá que ver no condomínio. Tudo isso faz parte do marketing deles. Então, é um comércio. Mas retenha que existe o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo não é uma religião. O verdadeiro cristianismo é um modo de vida. Eu faço parte do verdadeiro cristianismo, porque não me afilio a uma denominação religiosa. Eu tenho o cristianismo como um modo de vida. O que me identifica, o que me identifica como um cristão, como um filho de Deus, é o modo de vida que eu tenho em Cristo. Eu converti-me em Cristo através da mensagem que ele deu ao profeta Cacó Filipe e, por sua vez, eu
tem um modo de vida que Cristo tem revelado para os nossos dias, a Caco Filipe. Todo verdadeiro profeta, ele traz um modo de vida para a sua geração. É aí que a diferença, que vocês verão a diferença entre os da trevas e o da luz. Esta diferença para haver, tem que haver um profeta mensageiro, porque se não houver um profeta mensageiro, vamos simplesmente nos basear da história. É como se estivéssemos em Angola, não há um presidente, não há ministros, não há governadores, não há deputados, não há nada. E vamos agora ficar nos basear com a história. Vamos olhar em 72, em 75, em anos 60. Vamos para nós tentar viver hoje, em 2026, de acordo com aquele tempo lá. Mas só que haverá várias realidades que não vai coadunar com os dias atuais. Por exemplo, há algum tempo atrás, Angola era um país comunista. Mas hoje diz-se um país democrático. Você vê? Por quê? Porque há presidentes que foram revogando as leis para isso se tornar democrático. Mas suponhamos que não houvesse um presidente. Como ela se tornaria democrática? Estaria estagnada, seria sempre comunista. É assim também para com a religião e a salvação. Quando as pessoas baseiam-se simplesmente na Bíblia para alegar que estão a servir a Deus, a Bíblia vai lhes conduzir, eles vão conseguir vencer os pecados, vão conseguir entender o que é pecado e o que não é pecado para os nossos dias. Bom, essa pessoa não está a ser sincera. Há muitas realidades hoje. Há situações em que a pessoa vai se deparar que tem que fazer o aborto. Como ele vai convencer se deve fazer o aborto ou não? Há situações que as pessoas dizem que não, para não ter filho, tem que fazer o planeamento familiar. Tem que usar a camisinha. Agora, como ele vai saber que vai fazer planeamento familiar ou não, se este mesmo termo, planeamento familiar ou camisinha, não existia há 2000 anos atrás? Como isto vai vir, como a nossa realidade, como iremos compreender estas coisas, estes mistérios? Esse quer consumir algo, esse quer consumir um pouco de vinho, suponhamos. Como ele vai compreender se pode beber um pouco de vinho ou não? Se ele rejeitar que Deus ainda fala hoje por meio de um profeta, então ele o que vai lhe vir na cabeça, o que ele vai fazer, é aí onde surgem as religiões. Vendo esta desavença, vendo esta toda divisão, toda esta confusão, que ele não consegue ter sucesso, ele não consegue comercializar à vontade. E com certeza, tais homens comerciantes do templo ouvem e vão falar: não, você não deve ouvir o Hugo, este é um falso, este não tem base, este não tem princípio. Tudo que ele fala é uma mentira e assim por dentro. Então, o comércio, os comerciantes do templo, que são todos os líderes religiosos, são comerciantes do templo. São grandes comerciantes. Eles têm marketing. Estamos já no mês de maio. Daqui a pouco estaremos no final do ano. Também vão propagar. Ano de 2023 será grande ano. Deus vai te abençoar. Ninguém vai travar a tua bênção. Mas quantas vezes eles falam isso? O apóstolo acredita que isso são manobras de manipulação, não é? Com certeza, tudo isso é marketing, tudo isso é comércio. É ali onde vem a tua questão. Se eu creio que realmente é um comércio, é um comércio. É o que nós vivemos. Então acredita que muitos líderes aproveitam-se da vulnerabilidade das pessoas dentro da igreja? Sim, aproveitam-se, porque, vejamos até, tem alguns profetas, eles dizem que não, tua mãe é bruxa, teu pai é bruxo. Isto é em que perspectiva? É quando vão descobrir que você tem alguma coisa para poder deixar lá na igreja. Metem-te contra os teus pais. Para que o teu pai agora se torne o teu pastor. Então não concorda com essas situações todas? É satânico. Um homem que acredita que o seu pai é bruxo ou sua mãe é bruxa, este homem está sob a maldição. Tua mãe, que te aguentou durante 9 meses, vomitou. Você nem tem noção do que ela sofreu para poder te trazer ao mundo. Você hoje é um homem feito, formado. Em vez de procurar a você fala que tua mãe é bruxa. Qual é Deus que vai te perdoar? Qual é Deus que pode perdoar uma pessoa que vai dizer que a sua mãe é bruxa? Seu pai é bruxo. O bruxo é esse suposto profeta. É esse suposto pastor. É uma maldição tremenda. E é ali que eu quero aproveitar em relação o fracasso da nossa juventude. O fracasso de muita gente. Uns não conseguem dar à luz. Não conseguem estar gestada.
Outros não conseguem emprego, apesar do diploma. Outros não sei mais quando. Seguem outros caminhos, vão dizer que não, quem está a impedir a tua bênção é a tua tia. Assim, naquele dia a família já vai se dividir. Reunião familiar, a tia é bruxa, lhe vi no sonho, a mãe é bruxa, o pai é bruxo. Esta pessoa estará sob a maldição de Deus. Porque quando alguém não consegue emprego, não consegue estar gestada, não consegue ter filho assim por diante, ele deve compreender que todo pecado paga-se na terra. Todo pecado, tudo que o homem plantar, ele colherá. Essas situações surgem como consequência do pecado. Sim. Todo fracasso a um homem é o pecado. Compreenda algo da vida. Quando nós nascemos, viemos ao mundo, as bênçãos de Deus estão penduradas lá. As bênçãos de Deus estão penduradas lá. São os nossos atos que vão definir a nossa posição. Teu pai pode ser alguém que não crê em Deus. Teu pai pode ser alguém que crê em Deus. Se você, por sua vez, for um miúdo obediente aos seus pais, um miúdo respeitoso, você pode ser pobre, Deus vai te exaltar. Se você não começar a desobedecer aos mais velhos, faltar respeito aos mais velhos, ir atrás das filhas dos outros e assim por diante, retenha que a bênção de Deus vai te perseguir. Mas agora, o que acontece? Acontece que as pessoas, eles tomam vias que Deus não traçou. Eles, por sua vez, ficam rei delas lá no bairro. Outras ficam as grandes moças. Ok? Então, vão aí se prostituindo, aproveitando a sua juventude e tal, abusam, fazem planeamento, usam pílulas, assim por diante. Chega depois de um tempo em que eles vão casar, vão estar em um lar. Eles vão pagar pelos outros que eles cometeram. Quando agora vai querer ter filho, depois de matar tantos, agora há dificuldade. O problema no lar. E assim por dentro. Cada um tem a sua base. Outros faltavam respeito aos pais, davam as costas aos pais. Os pais chamam, pedem para ir à escola, não vai à escola. Outros eram cabulador. Tem diploma, chama-se licenciado, mas era grande cabulador. Boa de concurso público que está a se lançar, você está sempre a reprovar, você é burro. Você cabulava. Como é que alguém que se formou realmente sem cabular por ele próprio, leu, estudou durante todo o seu tempo, vai vir reprovar em tantos testes, em tantos concursos? É resultado do teu pecado, você cabulou. O colega quem fez o teu trabalho. Tudo isso é pecado. Estudantes, permitir que o colega faça o seu trabalho. Até monografia. Estão a ir em certos lugares que não, nós fizemos monografia. É pecado escrever na tua monografia. É pecado. É pecado um colega ficar ali a te dar a prova e assim por diante, fazer trabalho por ti. Você amanhã vai ter dificuldade. Não é que não há emprego. Não é porque você não está conseguindo emprego. Qual é o problema? Como você não tem capacidade, não se capacitou. Mas se você pudesse se capacitar, fosse bem formado, os concursos, você poderia as coisas conseguir. Você capacitou-se por você mesmo. Mas muitos têm nota que não é nota do seu suor, é nota com o chat GPT hoje, trabalho com o chat GPT, assim, amanhã essa geração vão lamentar, vão reclamar. Vão passar pelas mesmas situações, não é? Exatamente. É isso ali. Muito bem, apóstolo Hugo, na tua opinião, face a todo esse cenário, a toda essa desenvoltura que foi apresentada aqui por vós, o que é que deve mudar urgentemente a nível do cristianismo no nosso país? Bom, muito obrigado pela questão. Eu diria, as pessoas devem ter a oportunidade de ler. Ler. Ninguém deve se privar na sua crença. As pessoas não sabem e não compreendem que eu leio tudo quando tem a ver com as religiões. Eu estava lá, eu saí de lá. Várias bibliografias religiosas, não é? Certo. Eu devo conhecer, eu não posso rejeitar algo, chamar que algo é falso, sem que eu conheça, sem que eu compreenda. Mas as pessoas rejeitam o profeta Cacó Filipe, porque eles não leem a sua mensagem. Eles já têm a sua conclusão. Quem vai responder por ele é o seu pastor.
Como se o Sr. Quem vai responder por ele. Pastor lhe diz que não lê o livro do profeta Cacó Filipe, ele também não lê. O pastor diz que Cacó Filipe é falso, ele também diz que ele é falso. Mas apesar do que ele está a ouvir, do que ele está a entender, ele não busca por si mesmo em compreender por que Cacó Filipe diz isso. O que leva as pessoas a crer nele? Deixa-me ler o seu livro. As pessoas não querem. E por outra, esse é para o lado religioso. A juventude. Parem de apostar nas fichas. Um filho de Deus não pode jogar angofute, premibete, né? Premibete. Exato. Mas por quê? É satânico. É pecado. Mas por que é satânico? Essas fichas é um retrocesso muito grande para a nossa juventude. É um retrocesso muito grande para uma sociedade. Quando alguém vai depositar sua esperança em meter 1.000 kwanza, em meter 1 milhão, 100 mil, para ter tantos milhões. Mas é um jogo de sorte, da sorte como qualquer um outro. Isso é uma destruição total para uma sociedade. As pessoas apostam no empreendedorismo, apostam na sua formação acadêmica, Há cristãos... apostam-se no dom que ele tem, porque não é necessariamente a pessoa formar-se. A pessoa aposta no dom que ele tem. Aposta para... É algo que ele é inclinado a fazer, mas ficar a fazer, se chama bater ficha. Há cristãos também que fazem. Há cristãos que também batem ficha. Não existe cristão que bate ficha. Na tua opinião, o cristão que diz que bate ficha não é cristão como tal? Não, um evangélico não é um cristão. Cristão é discípulo de Cacó Filipe. O cristão é aquele que segue Cristo, que segue o profeta Cacó Filipe. De resto, não são cristãos. Eles são evangélicos. Você não pode ser evangélico e ser cristão ao mesmo tempo. Não pode ser adventista e ser cristão ao mesmo tempo. Não pode ser católico e ser cristão ao mesmo tempo. Por isso que eles jogam ficha ou batem ficha. A ficha é uma destruição para uma sociedade. É uma destruição para uma sociedade. O investimento que as pessoas têm na ficha, se pudessem investir em certos negócios, já iriam ir há muito tempo. Mas é quem ganha milhões. Mano, isto é um sonho mesmo só de você ouvir. Isso é uma gota no oceano. Assim você conhece um teu vizinho que já ganhou e ficou milionário. Conhece? Não conhece ninguém. Isso é só de ouvir dizer. Isso é uma distração. Bater ficha é uma distração, é algo satânico. E um filho de Deus, com toda a sua consciência, não bate ficha. A ficha é como a droga. Os seus clientes já não drogado ali, ele assim está a me ouvir, já está frustrado. Muito bem, apóstolo. Muito bem. Bem, apóstolo, estamos mesmo a terminar a nossa entrevista. Portanto, está a ser um prazer ter-lhe aqui e, sobretudo, ouvir todas essas questões dentro da tua visão, não é? Para terminar, apóstolo, o que é que lhe apraz dizer, assim, a título de conclusão de tudo aquilo que nós falamos aqui? Muito bem. Nas minhas últimas palavras, eu direciono-me a toda a sociedade cristã, panafricanista, ateus, toda a sociedade em geral. Procurem ler o livro do profeta Cacó Filipe por vós mesmos, de modo a tirarem as vossas próprias conclusões, para que vocês saibam do que estão a rejeitar, para não limitarem-se simplesmente nas vossas convicções ou naquilo que vocês acreditam ser a verdade. Eu outrora estava convosco, eu outrora era um de vós, sei o porquê que eu digo que aquilo é falso. Mas muitas vezes vocês nem sequer sabem por que dizem que Cacó Filipe é falso. É em função de algo que você ouviu, é em função de algo que você acompanhou ali e assim por diante, mas não em função do que você próprio leu a sua mensagem, concluiu, compreendeu que ele é falso. Não. Então, é disto que eu quero transmitir às pessoas. Não deixe com que alguém decida por ti. Não deixe com que alguém fale por ti, com que alguém conclua por ti, mas seja você mesmo o grande decisor da sua própria decisão. Seja você mesmo a decidir a tua crença, a tua fé em Cristo Jesus.
E para os demais, convido também a não perderem os princípios. A forma que as nossas irmãs hoje estão a vestir, a forma que as pessoas hoje encaram os mais velhos, isto é muito lamentável. A forma que vestem, se apresentam, a forma que dirigem, a forma que estão a encarar o futuro, a forma que estão a encarar os seus estudos, a forma que estão a encarar a sua vida, normalizando tudo, ao ponto que a verdade, em vez de estarmos na posição para refletirmos, estamos mais na posição para cutucar, criticar, rejeitar, sem que por sua vez reflitamos, sem que por sua vez compreendamos de que, mas por que isto? Por que aquilo? Então, eu convidaria a todos quantos estão nos a acompanhar a procurarem refletir do que têm ouvido, a procurarem refletir, não simplesmente limitarem-se de que não, esse tempo é moderno, porque, David, vê algo, nós já tivemos pais, tivemos avós, tivemos irmãos, tivemos bons exemplos lá atrás, nós olhando atrás. Olhando hoje no presente, conseguimos ver que as coisas estão destruídas, mas o que se fazia lá também deve ser uma das bases, para que não se limitam simplesmente nos coaching, nos influencers e assim por diante. Muito bem. Bem, apóstolo Hugo Zé, muito obrigado pela presença. Grato da vida, apesar de muito curto tempo. Foi um momento muito agradável, não certo, é? certo. E de certeza que os nossos caríssimos telespectadores também gostaram desse momento. Certo. E obrigado por cá ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Agradeço a vós. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, caríssimo telespectador, por esse tempo que garantiu-nos a tua audiência. Hoje nós olhamos para o sistema religioso do nosso país, para o crescimento, a distribuição massiva das igrejas a nível do nosso país e também, digamos, aquilo que tem sido a atuação, aquela que tem sido a atuação dos nossos líderes ante a várias situações que enfermam a nossa igreja a nível do país. Nós somos o portal Diamante Angola e não deixe de seguir a nossa plataforma. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos claramente no próximo sábado, pontualmente às 20 horas, para mais um ponto de vista, uma radiografia que se impõe em torno do nosso país. Sou David dos Santos, um forte abraço e até a próxima edição.